Vamos falar de censura na biblioteca. A gente precisa falar sobre isso, né? A gente precisa falar sobre esse tema. Foi o que você me disse. Como é que você vê essas discussões sobre esse tema? Assim, eu digo num panorama mais histórico e atual, assim, porque são poucas, eu particularmente vejo pouca discussão sobre isso. Como é que você vê esse tema, as discussões? Ana, a censura, ela é um tema ela faz parte dos conteúdos programáticos da disciplina História do Livro das Bibliotecas, que é uma disciplina obrigatória do curso de biblioteconomia, é uma disciplina privativa do bibliotecário, o professor que leciona essa disciplina, ele tem que ser necessariamente bibliotecário, porque ela é uma disciplina consagrada como uma disciplina de um departamento de biblioteconomia, né? E o que se estuda nessa disciplina não é a história propriamente dita, a história da humanidade, mas a história do livro, a história da biblioteca. Então, quando nós estudamos como as bibliotecas foram formadas e foram desenvolvidas, sob o ponto de vista histórico, a censura faz parte, ela é uma espécie de fundamento desse conteúdo, né? Não é possível pensar a história da formação e desenvolvimento de bibliotecas sem pensar em censura, porque a censura faz parte da história da humanidade, né? As forças de poder, sejam poderes políticos, poderes culturais, poderes religiosos, sempre exerceram influência sobre tudo aquilo que forma mentes, que forma mentalidades, né? Todas as formas de manifestação de saber e que podem colocar em risco o exercício daquele poder, ou que desagradem a quem exerce esse poder, né? E parece estranho dizer, mas a biblioteca sempre foi um espaço de censura, né? Eu estou falando aqui da censura feita por terceiros, porque ainda existe a censura que é feita pelo próprio bibliotecário, né? Para a gente pensar um pouco sobre censura, eu fiz uma apresentação curtinha, né, para explicar por que nós precisamos falar sobre isso, e eu gostaria de passar essa apresentação. Ela é uma apresentação rápida, né, uma apresentação de 15 slides, bem didáticazinha, porque eu vou mostrar formas de censura que estão expressas na materialidade do livro, e eu vou me deter principalmente no livro antigo, eu vou falar do livro impresso desde o século XV até o século XIX, né, que são os testemunhos materiais mais explícitos que nós temos de censura. Todas as outras demais formas de censura, em princípio, nós testemunhamos, né, que foi a censura ao longo do século XX, a censura agora. Então, essas formas de censura nós testemunhamos. O próprio processo seletivo manifestado no relatório público apresentado pela Fundação Palmares, então, que é um relatório que está ali, expresso, submetido à apreciação de quem quer que seja, né? Ele expressa nitidamente a intenção do censor, né? O caráter de censura. Então, no primeiro momento, eu acho que é preciso conceituar censura, entender o que é censura. Então, eu coloquei aí um conceito clássico, que é o conceito do Rafael Blutot, o vocabulário português e latino, impresso entre 1712 e 1721, que é considerada, assim, a primeira grande obra filológica, vamos dizer assim, de controle vocabular da língua portuguesa. É considerada, assim, uma das mais completas, vamos dizer, a primeira grande obra completa. Quando eu tenho que atender ou fazer um serviço de referência na área de livros raros, e ainda faço isso porque eu permaneço sendo bibliotecária de livros raros, eu só não trabalho mais na Biblioteca Nacional, né? Então, eu ainda faço isso, e alguém me dá um tema, eu busco as equivalências desse tema no Rafael Blutot, com a intenção de contextualizar o tema a determinada época da pesquisa. Então, segundo Rafael Blutot, censura é um juízo que se faz das obras de alguém. Não importa qual é a minha intenção, meu motivo, é o juízo. Então, a censura é uma coisa muito pessoal, ela é personalista, né? O fato de alguém fazer esse juízo, um determinado juízo das obras de alguém, não significa que todos compartilhem do mesmo juízo, né? O que faz o censor quando ele está empoderado? Ele impõe. Ele simplesmente impõe esse juízo. Então, existe a censura a partir de um juízo que se faz da obra de alguém, e este juízo é feito pelo bibliotecário, porque o bibliotecário faz seleção.
o processo de seleção faz parte do processo, né? Vou repetir, de formação e desenvolvimento de coleções. Então, o bibliotecário, ele seleciona no universo aquilo que ele pode adquirir, aquilo que ele considera mais relevante. Os critérios são enormes. Aquele autor que ele considera mais respeitável ou autor mais citado. De repente, um bibliotecário pode deixar, especialmente numa biblioteca especializada, de adquirir um texto de um autor que está sendo precursor numa temática, porque ele é um autor desconhecido, ele é um autor pouco citado, um autor pouco relevante. Então, o processo, a seleção na biblioteca, ela é um processo que se pressupõe o juízo que se faz da obra de alguém. Isso é censura, né? Aí eu continuei a pesquisa no Bluetô e ele me dá um verbete para censurar um livro. Censurar um livro é condená-lo como mal, né? Diferente do sentido de censura exclusivamente. Condenar um livro é condená-lo como mal. É censurar com impertinência as obras de um autor. É você considerar também aquele autor como mal, né? Esse autor não serve, né? Então, condeno com impertinência. Não importa o que ele escreva, não importa se ele escreve poemas, né? Se ele escreve música, além de ter textos que incomodam o status quo, o estado da arte, né? Então, censurar é fulminar censura, é censurar alguém, né? Simplesmente impor isso a alguém. Pode passar para o segundo, por favor. Né? Censurar. Aí eu busquei também o conceito de censura atualizado numa publicação de 1988, eu peguei a edição original, do Dicionário do Livro de Faria e Pericão, e coloca assim: censurar é autorização para poder ser publicada ou lida obra, caso não contenha matéria que vá contra os preceitos religiosos ou o poder político estabelecido nos livros do século XVI ao XVIII. Surgem 3 tipos de censura. Claro que estão falando da censura em Portugal, tá? Porque Faria e Pericão tem que ser lido no contexto da história de Portugal. Embora eu diria assim que todo o dicionário é extremamente funcional para nós, brasileiros, né? Para a história do livro no Brasil. Né? Então, ele diz que surgem 3 tipos de censura: a da Inquisição, a do ordinário do paço, que é um bispo, né, do ordinário, e a do paço, que é o poder civil. No caso de o autor pertencer a uma ordem religiosa, surgia, por vezes, a licença da ordem. Então, a censura a que elas estão se referindo aí é um paratexto, ela tem a forma de um paratexto, isto é, uma página preliminar impressa que antecede o texto propriamente dito de um livro publicado entre os séculos XVI e XVIII, né? Isso é em Portugal, porque no resto da Europa é até um pouco antes, né? Elas colocam o século XVI, porque a censura se formalizou assim, especialmente no início do século XVI, né? Eu diria assim que com o movimento de Lutero, o posicionamento de Lutero, ele foi um divisor de águas, eu diria, na história do livro, porque foram as ideias de Lutero que desencadearam a censura, né, no início do século XVI. Né? Então, elas estão se referindo aí a uma parte preliminar que antecede o texto propriamente dito, muitas vezes com o título censura ou licença, né, porque elas citam a licença aí como uma forma de censura, que aparece nos livros antigos e que é comumente a autorização para publicar. Então, o censor, nesse período, era um indivíduo que lia o texto e verificava se o texto tinha alguma informação contrária aos interesses da igreja, aos interesses do rei, no caso da censura do paço, né? Ou os interesses da ordem religiosa, se o autor fosse um religioso vinculado a alguma ordem. Então, existe a censura, vamos colocar assim, o sentido de censura para aquele texto que é considerado mau, para o autor que é considerado mau, né? Não importa, é uma questão de opinião pessoal, né? Que é efetivamente o que aconteceu na Palmares, né? E o autor e a censura como uma autorização formal.
Evidentemente, o livro que não é permitido, que não é publicado, ele não tinha esse paratexto, porque ele sequer era impresso. Ele simplesmente era recolhido e não era impresso. Mas era uma censura institucionalizada, né, Ana? Exatamente, é uma censura institucionalizada, se tinha os parâmetros, assim, muito gerais, mas se sabia o que era proibido, tanto que os impressores desse período desenvolveram artifícios para se expor, para imprimir ideias de viés, né? Aquela ideia que aparecia disfarçada e que, em princípio, o censor poderia não perceber, e ocasionando a censura posterior, a censura que vinha depois da obra ser publicada. E eu colhi alguns exemplos que a gente encontra nas bibliotecas de livros raros e coloquei em imagens aí, porque eu tenho assim uma grande preocupação que boa parte dos bibliotecários não tem como, não tiveram contato com essa informação em história do livro e não saberiam identificar esse tipo de censura. Então, o primeiro exemplo que eu dei é um livro manuscrito, ele é provavelmente do século XV, ele é um livro de coro, de missa. Eu encontrei esse livro no convento dos franciscanos em Buenos Aires. As capitulares são eróticas, elas têm um discurso erótico. Então, elas foram censuradas. Aqui é um exemplo de censura. Ela foi toda coberta com fio de ouro. Ela foi iluminada, vamos dizer assim. Cobriram a capitular. Aqui eu coloquei um exemplo de uma capitular descoberta, totalmente ainda descoberta no livro, e todas as capitulares são casais em uma atitude que eu diria assim erótica, quase erótica, no livro de coro de missa. Então, qual foi a intenção do ilustrador fazendo isso? E eu lembro que visitei esse convento e, conversando com a bibliotecária, eu mostrei para ela e falei, isso aqui é censura. Aí ela olhou e falou, essas capitulares são eróticas. Na hora. Ela trabalhava com esse livro e não tinha percebido isso. Mas na hora ela falou, ela não tinha associado isso. Ela não tinha nem percebido o erotismo das imagens, porque ela não tinha antevisto a situação de censura. Vamos à próxima, por favor. Seguinte. Aqui eu procurei colocar numa ordem cronológica, uma Bíblia de 1481. O texto dessa Bíblia é todo rasurado, censurado e anotado. Observem que é um texto em 2 colunas, a imagem não está muito grande, mas o censor ele fez anotações às margens, anotações no entremeio das colunas, junto às colunas, ele rasurou. E o censor dele é Dom Frei Juan de Colmenares, que chancela a obra. A obra está chancelada, ele assina a Bíblia no final, porque ele é o censor. Eu fui pesquisar essa pessoa e descobri que ele foi abade de Aguilar de Campoo, na Cantábria, Espanha, e foi membro da Inquisição Aragonesa. Então, este aqui é um exemplar de censor. Essa é uma Bíblia. É claro, você pensa, mas a Bíblia podia ser censurada? Sim, porque você tinha Bíblias comentadas, e muitas vezes o comentador não era cristão, ou não era tido como cristão, ou ele estava indexado pela igreja, ainda não, 1481 ainda não. Nessa época, a censura ocorria nas universidades. As próprias universidades, que tiveram como base muitos conventos, muitas ordens religiosas, elas tinham sua própria censura e publicavam listas de livros censurados. A censura mesmo da igreja se efetivou no século XVI. Vamos lá, a próxima. O nome desse frei pode ser confundido com ex-dono, com a marca de dono, a marca de propriedade. Não deixa de ser, mas ele é o censor. Aqui um exemplo do texto quando ele é censurado e omitido. A gente só consegue ver porque são 2 exemplares da mesma obra. Aqui a Crônica de Nuremberg é um incunábulo de 1493, e há uma passagem neste incunábulo em que o autor, o Schedel, ele faz uma referência a uma papisa, a existência da papisa Joana, que é negada pela Igreja Católica. Nós temos um segundo exemplar na Biblioteca Nacional. Opa, volte lá. É isso. Que o retrato dela, que está aqui, foi censurado, e o trecho que fala sobre ela, neste exemplar, além de ser obliterado com tinta,
ele foi coberto com papel, e é uma censura da época. É uma censura da época. Este é provavelmente um exemplar de biblioteca, porque os bibliotecários eram chamados a proceder à censura. A censura era divulgada, era publicada, e numa biblioteca, para que o livro fosse lido, ele tinha que ser antes censurado. Vamos ao seguinte, mais um, né? Esse aqui é 1503, 1508. Aqui é uma edição de 1503, da Margarita Filosófica, uma obra precursora das enciclopédias, e aqui uma edição de 1508. Isso aqui é um exemplo de autocensura. Eu coloquei as duas páginas iguais nas duas edições diferentes. Na primeira edição, esse é o segmento de anatomia, né, no livro. Na primeira edição, você tem o corpo humano, o desenho do corpo humano com os órgãos, e a imagem termina exatamente aqui. O problema é que essa edição de 1503 começou a circular conspurcada. Isto é, as pessoas que possuíam exemplares continuavam o desenho da genitália do personagem. Desenhavam a genitália do personagem. Vamos pensar no início do século XVI, quando não se dispunha de imagens, muito menos de imagens eróticas disponíveis, né? E a gente sabe o efeito que a imagem tem, né? Na edição seguinte, a edição de 1508, considerada a melhor, o personagem, no segmento anatomia, foi desenhado vestido. Colocaram uma roupa e terminaram o desenho das pernas, justamente para evitar que esse tipo de alteração que foi feito na primeira edição continuasse. Então, esse aqui é um exemplo de autocensura do próprio ilustrador ou publicador. Vamos à próxima, por favor. 1500. Aqui, 1546, isso aqui é um exemplo emblemático. Aqui é Luciano de Samosata, são as obras completas de Luciano de Samosata em latim, edição de 1546. Isso aqui foi até uma experiência que eu tive com um usuário, um dos usuários contumazes da Biblioteca Nacional, que pesquisa Luciano de Samosata. Ele me chamou para mostrar as páginas recortadas desse livro, entendendo que o livro tinha sofrido assim, uma espécie de violência, né? Que as páginas tinham sido furtadas. Ele estava de luva, eu pedi que ele virasse nas páginas preliminares, e nas páginas preliminares estava escrito aqui, está expurgado. Está expurgado. Então, eu expliquei para ele que essa era uma forma de censura. Não houve furto aí. Um bibliotecário leigo, que não tivesse conhecimento dessa informação, iria dizer, nossa, houve furto. As páginas foram arrancadas, nós fomos furtados aqui. Não houve furto. Tanto que se observa o corte das páginas, o texto está iniciado. A página não foi arrancada junto ao festo. As páginas foram cortadas quase que no meio do texto, inviabilizando a leitura do que ficou e a leitura do que saiu. Essas páginas foram arrancadas porque esse livro foi indexado, e no índice de obras proibidas e expurgadas, né, eles dizem exatamente qual é o trecho que deve ser expurgado para que o livro seja lido. Então, veja, os próprios bibliotecários faziam isso, rabiscavam e arrancavam as páginas. Parece uma coisa horrível de dizer? Não, era necessário. Esse procedimento era isso ou fogo. Era isso ou fogo. Então, existe uma relação perfeita aí de custo-benefício. Né? Eu prefiro ficar com um livro incompleto do que não ter livro nenhum. Eu prefiro ter o testemunho de uma obra, e aí nós temos o testemunho do que foi censurado na obra, que é o trecho que tem o diálogo das prostitutas, né? Que é justamente a parte mais censurada de Luciano de Samosata. Né? E esse aqui é um exemplo de memória da censura, de expurgo, de memória de expurgo. Vamos ao próximo. Aqui é a censura de leitor. Aqui é a Histoire de l'Amérique, de Léry, de Jean de Léry, 1580. O leitor cobriu com tinta as genitálias dos indígenas. É alguma coisa que ele viu, mas ninguém mais poderia ver. Né? Vamos adiante. Vamos adiante. Aqui é uma censura, um texto censurado e completado. São os 6 livros de La República, de Jean Bodin. É um clássico das ciências sociais. Aqui é a edição de 1590. Ele foi um dos principais teóricos do século XVI.
e um trecho da obra foi proibido, foi censurado. E nas páginas preliminares consta emendado catolicamente, tem informação manuscrita, o que significa que o trecho que foi arrancado foi substituído por um trecho dentro dos parâmetros da Igreja Católica. O próximo. Aqui outro exemplo de censura em que todo um caderno foi substituído por páginas em branco. Todo um caderno por páginas em branco. O que significa isso? Um capítulo inteiro desse livro foi censurado, o livro já estava impresso. O autor, o impressor, já tinha ordenado os cadernos, né? Botando o reclamo, a assinatura, isso tudo estava numa sequência correta. Quando ele ia distribuir, este capítulo foi censurado. Então, o que ele fez? Ele dobrou um caderno, uma folha em branco, né, gerando um caderno com o mesmo número de páginas e substituiu o caderno original. Vária História, do Antônio de Maris, de 1598. O próximo, por favor. Mais um exemplo aqui de censura. Esse aqui é Santo Agostinho, Cidade de Deus, 1661. O texto está censurado e expurgado. Né? Está expurgado por ordem do Santo Ofício. Está escrito nas páginas preliminares. Como assim Santo Agostinho censurado? Porque essa obra é um comentário das obras de Santo Agostinho. Então, toda a parte que foi censurada foram os comentários, porque o comentador foi indexado. Se vocês observarem, vocês vão ver que tem trechos que não estão cobertos. Como é que você vai ler um trecho, uma palavra, às vezes, que não está coberta? Né? A próxima. Próximo. Aqui, ainda Santo Agostinho, Cidade de Deus, aqui páginas suprimidas, né? As páginas suprimidas. Não foi furto, isso é censura. Adiante, por favor. Aqui, eu já chego aqui no século XIX, Brasil, é uma publicação no jornal O Besouro, de 1878, comentando o lançamento do Primo Basílio, né? Então, ele faz um sarcasmo, né? Um sarcasmo sobre os entusiastas vis da escola do cinismo, porque ele acha que esse livro não pode ser lido pela família. Então, ele conclui assim, na vesga inspiração dos Essas de Queiroz, prostituir o lar também é realismo. Né? Ele coloca isso, né? Então é a defesa da família, e ele assina anonimamente um bom guarda nacional. Isso aqui é um anúncio publicado no jornal, a pessoa pagou para publicar isso. Isso para vocês terem uma ideia do tipo de censura que nós acompanhamos hoje, né, pela mídia, né? A censura em nome da família, em nome da religião, a censura em nome de Deus, era exatamente isso que se fez. E o Primo Basílio é um clássico hoje da literatura universal. Né? Vamos lá. Próximo. Aqui, 1882, Gregório de Matos, censurado. Esse trecho são as obras completas, obras poéticas de Gregório de Matos. Esse exemplar da Biblioteca Nacional, ele tem uma passagem curiosa no poema Marinícolas, que é um poema sarcástico de um político, né? E esse poema, Gregório de Matos, tem muitos palavrões, não era à toa que ele era o boca do inferno. A edição, o que faz? Substitui palavrões, né? Termos de baixo calão, por palavras semelhantes, ou omite a palavra usada por ele, omite colocando reticências. E o exemplar da divisão de obras raras é todo anotado por um bibliotecário estudioso de Gregório de Matos, que recuperou o texto original e preencheu, anotou as palavras que foram suprimidas e substituídas, as palavras reais do poema. Né? Um exemplo de censura que depois foi resgatada por um bibliotecário. Pode seguir? É de quando, Ana, essa edição do Gregório? Pode voltar mais um? 1882. Olha só. 1802. A edição já saiu do prelo censurado. Aí são os meus contatos. Aí voltamos aqui à nossa primeira pergunta. Né? É preciso falar sobre isso, porque nós temos obras censuradas nas bibliotecas, que estão sendo interpretadas como obras que sofreram algum dano de leitor, né? Algum dano, algum tipo de subtração de leitor, e não é isso. Né? Na verdade, eu entendo esse exemplo de censura praticada pelo bibliotecário da biblioteca como um recurso de preservação. Ele é um recurso de preservação. Como eu disse para você,
ou era isso, ou era fogo, né? O livro podia ser lido se aquelas partes estivessem retiradas, né? Então, o único meio de retirar era cobrir com tinta ou arrancar as páginas, se fossem muitas páginas em sequência. E os bibliotecários se sentavam e faziam isso. Eu aprendi isso tardiamente, aprendi isso com o usuário da Biblioteca Nacional, um professor português, que fez essa descoberta, pesquisando e estudando obras censuradas no acervo da Biblioteca Nacional de Lisboa, né? Então, quando eu digo assim, é preciso falar sobre censura, porque é preciso entender o sentido de censura, os diferentes conceitos que a censura tem, né? É preciso entender que nós censuramos, vamos dizer assim, não se pode dizer assim, uma censura do bem, né? Porque você não sabe a consequência das escolhas, o efeito colateral das escolhas que o bibliotecário faz para adquirir em relação ao futuro da ciência. Mas o bibliotecário tem esse poder, ele tem o poder da seleção, né? Ele tem o recurso, às vezes um recurso mínimo, ele pesquisa, ele procura saber entre os usuários quais são as necessidades de demanda, e o usuário pode estar selecionando segundo o seu próprio interesse, tem isso também, ele pode não estar selecionando a partir de um interesse coletivo, a partir do interesse da ciência, mas a partir do ponto de vista do interesse da ciência que ele estuda, então é personalíssimo, o que significa que ele pode estar negligenciando outros autores. Então, a seleção, como o descarte, é um processo extremamente sério. E vamos combinar, né? Vamos firmar que nós já selecionamos naquilo que está disponível no mercado. Quantos autores, a gente sabe isso, nós estamos numa universidade, a gente sabe que a produção acadêmica nem sempre encontra o prestígio da publicação. Então, quantos autores são negados pelas editoras? Quantos trabalhos extraordinários que muitas vezes um autor não consegue publicar numa boa revista para ser lido, não consegue publicar em forma de livro. Então, o editor, o livreiro, né? O livreiro intelectual, o indivíduo que seleciona, que decide o que vai ser publicado à luz das políticas estabelecidas pela editora, à luz do perfil da editora, ele também censura. Ele faz uma seleção. A seleção é um processo de censura, porque eu digo o que eu quero e determino o que eu não quero. E esse poder... Mas é importante fazer isso baseado em critérios, né? Claro, e esse poder está na mão de uma pessoa, né? A formação e desenvolvimento de coleções é uma área de conhecimento da biblioteconomia com corpo teórico. Existe literatura desenvolvendo critérios, propondo critérios para que você adeque à realidade e ao universo da biblioteca que você gerencia. Então, a formação e desenvolvimento de coleções não é um procedimento que se faz na base da sensibilidade. Você tem que levar em consideração critérios e tem que ponderar que você pode estar, de alguma forma, promovendo um certo retraimento no desenvolvimento daquela ciência pelas escolhas que você está fazendo. Né? Muitas vezes escolhas indicadas por uma outra pessoa, que é o usuário comumente, né? O pesquisador que utiliza a biblioteca e que tem como referencial a própria pesquisa, a pesquisa dele. Ele está buscando obras de interesse pessoal. Veja, Ana, nós sabemos hoje, né, que na academia o pesquisador ele elege determinados autores e títulos que alicerçam o pensamento dele. Né? Ele compartilha determinadas ideias de determinados autores e títulos. Então, a tendência desses pesquisadores é negar ou ignorar ou não relevar outros autores que estariam, por exemplo, muitas vezes em confronto com aquelas ideias que ele abraça. Então, a gente vê muito isso na literatura. O interesse do pesquisador, que a gente sabe que é um dos critérios para adquirir, ele já é um interesse comprometido com seus próprios interesses pessoais. Já é comprometido. Então, a censura, o ato de censurar, ele é muito mais profundo. Então, é importante que o bibliotecário tenha consciência disso. Se nós formos ponderar sobre censura já no século XX, já no século XXI, né, pensar assim, nesses conceitos de censura, nós temos que ponderar que a biblioteconomia salvou muita coisa, né?
por conta desses procedimentos antigos, de atender à orientação do censor para manter o livro na biblioteca. Então, eu cedi ao que me foi imposto, porque isso era uma imposição, para salvar este livro, para que este autor alcançasse outra geração, este autor e esta obra. E essa forma, esses procedimentos de salvar são feitos por bibliotecários, por arquivistas, por museólogos, ao longo de séculos. Existem livros hoje nas bibliotecas, existem livros hoje disponíveis para consulta, né, que não estariam se eles não fossem escondidos nas bibliotecas. Quando eu cheguei, em 2004, à divisão de obras raras, eu fiz assim, uma avaliação dos catálogos, dos conteúdos, eu caminhava muito. O bibliotecário ele deve sempre caminhar pela biblioteca, porque o livro chama. Né? Quando você para ajeitar um bibliocanto, para colocar melhor um livro na estante, você está sendo chamada, você acaba folheando e faz descobertas sobre a sua própria biblioteca. Então, a caminhar pela biblioteca, caminhar entre os penetrais de uma biblioteca, deve fazer parte da rotina do bibliotecário, e eu fazia isso regularmente no final do expediente. Né? Então, ao caminhar pela biblioteca, eu encontrava livros que eu não entendia por que esses livros estavam aqui, mas esse livro foi publicado, sei lá, há 30 anos. Por que esse livro está aqui na divisão de obras raras? Aí eu ia pesquisar e descobria que o autor tinha sido censurado no período militar, ou que a obra tinha sido considerada imoral em algum momento. Então, havia o risco da censura, tanto do censor constituído, né, o censor que vinha com uma nomeação pública, como papel de censor, efetivamente, para exercer o papel de censor, que aconteceu no período militar, né? E o censor da pessoa, a pessoa que trabalha na biblioteca, né? Aquela pessoa que está ali trabalhando na biblioteca e que não concorda com o conteúdo daquela obra. Uhum. Essa obra aqui é desavergonhada, essa obra fere meus valores morais, e a pessoa joga fora. A gente sabe de bibliotecário que descarta livro sem critério, joga na lixeira. Bibliotecário ou bacharel, eu prefiro chamar de bacharel em biblioteconomia, ou indivíduo que muitas vezes nem é bibliotecário, que está à frente da biblioteca. Né? Então, esse procedimento, os processos de censura, tem muito a ver também com os valores pessoais do bibliotecário. Veja, além de eu encontrar obras que eu não entendia por que estavam lá, e depois eu compreendi que elas foram mandadas para a divisão de obras raras, porque o censor jamais procuraria aquelas obras na divisão de obras raras, né? Ele procuraria aquelas obras que acabaram de ser publicadas no acervo geral. E foi com um bibliotecário de classificação da Biblioteca Nacional, que infelizmente já não está mais entre nós, né? Eu era menina na Biblioteca Nacional, que ele me falava dessas práticas, né? Que os bibliotecários, que o censor, ele ia à biblioteca, né? E que a biblioteca recebia, às vezes, um livro por depósito legal, se percebia pela temática, pelo autor ou pelo título, e a obra era deslocada para uma outra área que não era dela. Além do deslocamento da obra, se tiravam as formas de acesso. A obra não era localizável, não era facilmente localizável. Então, por isso que eu encontrei obras não catalogadas. Você ainda encontra hoje, você vê notícias das pessoas dizendo foi descoberto um exemplar, o único exemplar conhecido da obra X na biblioteca, uma biblioteca universitária na Austrália. Aí você vai pesquisar e descobre que o autor foi indexado, que a obra foi censurada, aquela obra foi uma obra escondida. Ela não era catalogada, eu chamo isso de descatalogar, que é um procedimento que o bibliotecário faz e que salva. Mas, além disso, tem os valores morais. Né? Eu, ao chegar na divisão de obras raras em 2004, eu percebi que havia assim, uma ênfase para obras raras de caráter religioso, perfeitamente compreensível, né? A igreja censurava, controlava isso. Mas eu encontrei obras de autores indexados, edições originais no acervo de obras gerais, que eu pedi a guarda, né? Eu estabeleci, conversando com as bibliotecárias, nós estabelecemos uma política de formação e desenvolvimento de coleções em que nós fazíamos circular os livros para onde eles deveriam estar. Então, eu observei que autores que eram indexados, autores que não eram cristãos, por algum motivo, não estavam na divisão de obras raras. Ora, a divisão de obras raras foi formada por um decreto presidencial
no final dos anos 50, se não me engano, final dos anos 50. Como ela foi formada? Por seleção no acervo de obras gerais. Então, intelectuais, eu estou aqui imaginando nos anos 50, intelectuais católicos, né, andaram pelos armazéns e iam puxando as obras que deveriam ir para a divisão de obras raras, mantendo em obras gerais aquelas obras que eles achavam que não mereciam ser preservadas. Não mereciam ser preservadas. Como é que a gente sabe disso? Porque você vai estudar a história da biblioteca, estuda a história da coleção. Isso é a história do livro das bibliotecas. Saber como aquela coleção foi formada, fui buscar o histórico dela, quando ela foi formada, como o acervo foi formado, foi selecionado no acervo de obras gerais. Quem fez essa seleção? Quem foram os intelectuais que fizeram essa seleção? Como é que funcionava a cabeça dessas pessoas, né? Os valores que eram predominantes à época em que essas pessoas viviam. Aí eu entendi isso. Então, existiam livros, eu consegui trazer muitos, né? Eu fiquei 16 anos na divisão de obras raras, eu fui a chefe mais longeva na história dos chefes de obras raras, a chefia mais longa antes de mim ficou 10 anos lá, e eu gostaria ainda de ter feito mais, né? Mas eu me aposentei por opção, né? Eu poderia ter contribuindo, você continua contribuindo com a área. Eu já tinha. A gente sabe que a gente quer fazer tudo, e a gente sabe que a gente não consegue fazer tudo, né? Então, eu acho que continuar a gente já deu um contribuindo. Já botamos um conceito aí de censura, para que se entenda um pouco o que estava acontecendo na censura da